boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Tudo aqui para você acompanhar essa nossa jornada de hoje e aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, começando mais uma semana. Segunda-feira, vamos com saúde, vamos com empenho, vamos com dedicação por aqui. E para a nossa conversa de hoje, a gente recebe Rafael Leal, ele é secretário municipal de Cultura de Santos. Tudo bem, secretário Rafael? Bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde. Bom dia a toda a audiência do programa Gente que Fala, meu amigo Mauro. É sempre um prazer te debater diversos assuntos aqui e colocar a cultura em pauta. Muito importante. Obrigado pela presença, secretário. Vamos falar muito sobre a cultura aí da Baixada Santista. Paulo Akiyama também, doutor Paulo Akiyama, advogado, economista, atuante em alienação parental. Tudo bem, doutor Akiyama? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da rádio e do YouTube. Tá? Estamos aqui para tentar debater os assuntos importantes e esclarecer aquilo que for possível. Também com a gente, doutor Alberto Rolo, advogado e especialista em direito eleitoral. Doutor Rolo, bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Obrigado pela presença. Boa tarde, Mauro. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar do programa Gente que Fala. Aproveito também para cumprimentar, né, o Pedro Schiavon, a Zenilda e o Fausto Camões. Obrigado pela presença, doutor Alberto Rolo, e o Guilherme Brito também com a gente, advogado, gestor empresarial. Ele é sócio fundador da Think Results. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo mais uma vez. Opa, boa tarde a todos, Mauro, a todos os nossos ouvintes da rádio, telespectadores aí do YouTube. Um prazer sempre grande estar aqui juntos e poder conversar com todos vocês. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje. A semana começou quente aí com o noticiário político. José Mauro Coelho não é mais o presidente da Petrobras. O executivo pediu demissão do cargo hoje de manhã e a saída dele veio após uma intensa pressão do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a propor a criação de uma CPI sobre a estatal depois que a empresa divulgou novos aumentos nos preços dos combustíveis. A Petrobras comunicou que a nomeação de um presidente interino para o cargo será examinada pelo Conselho de Administração, mas o governo já fala no nome de Caio Paes de Andrade, que é secretário do Ministério da Economia. Secretário Rafael Leal, como é que você vê esse novo momento aí da Petrobras, essa turbulência? José Mauro Coelho, que ficou no cargo pouquíssimo tempo, cerca de 2 meses, ele que é defensor da política da paridade de preços, né, que vincula os preços dos combustíveis às cotações do dólar e do petróleo no mercado internacional. Não é uma questão de ser defensor, né, dessa paridade, é a política da Petrobras, exatamente essa. Olha, acho que o grande problema, enfim, não queria nem discutir nomes aqui, mas efetivamente qual o objetivo final? O objetivo final é o preço do combustível, a qualidade do combustível, claro, e o preço do combustível baixo para a população. Isso não está acontecendo. Se essa mudança efetivamente causar benefícios para a população, ótimo. Mas eu acho que isso é mais um balão de ensaio, é mais uma situação que é criada, que acaba conturbando ainda mais o ambiente e efetivamente não resolve o grande problema que estamos passando hoje, enfim, que é a população está num pós-guerra absurdo, ou seja, num momento pós-pandemia, pós-pandêmico, onde que os preços estão todos altos, as pessoas não estão conseguindo, estão sobrevivendo, né, do jeito que está dando para sobreviver, e a gasolina que acaba impactando também, não só no bolso do consumidor final, mas também impacta em todos os produtos, né, porque tudo acaba sendo colocado em cima desse valor. Então, se essa tomada de decisão, se essa demissão, na verdade, mas feita através da pressão do nosso presidente, obter resultado, ótimo, mas, sinceramente, não acredito. Todo mundo, evidentemente, que quer um combustível mais barato. Muita gente se pergunta por que os combustíveis têm que ser, os valores, não, os preços dos combustíveis têm que ser atrelados ao dólar, à cotação internacional, mas essa é a política em vigor. Então, a gente fica se perguntando,
A troca de presidente da Petrobras vai dar resultado nesse sentido de barateamento dos preços dos combustíveis? Senão, a gente só vê turbulência aí no mercado financeiro, que não aceita bem também esses movimentos, e a situação acaba até piorando, não? Exatamente. Acho que efetivamente e sinceramente não vamos ter melhoras. Mais uma vez, não vamos ter melhoras. Eu tenho certeza disso. Bom, vamos seguir aqui com a nossa avaliação. Doutor Paulo Akiyama, seu entendimento sobre esse novo momento da Petrobras, agora sem José Mauro Coelho, que pediu demissão da presidência da companhia hoje pela manhã. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: para quem viveu a época da crise, primeira crise de petróleo na década de 80, tá, também sentiu aquela época todo esse problema que estamos passando hoje, ou seja, aumento do combustível, e efetivamente não há como controlar esse aumento de combustível em razão do preço da matéria-prima, que é o próprio petróleo. Se analisarmos, o mundo todo está sofrendo esse aumento. Estados Unidos, por exemplo, tem inúmeros movimentos com relação ao aumento do combustível. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, substituir o presidente da Petrobras não vai resolver nada. A única coisa que resolve é, como na sexta-feira foi anunciado isso, a Petrobras perdeu quase 28 bilhões de valor patrimonial dela. Então, só está trazendo prejuízos à empresa. A empresa já sofreu muito no passado, com desfalques no seu caixa. Tá? Agora que ela se recuperou, e ela, não podemos esquecer também que a Petrobras possui acionistas privados. Esses acionistas estão lá para receber dividendos. Então, a Petrobras tem que dar lucro. E a Petrobras ela tem as características próprias de administração. Ela tem um conselho de administração, ela tem a sua gestão muito profissionalizada. Agora, a intervenção governamental de põe presidente, tira presidente, põe presidente, tira presidente, o que vai resultar? Só vai resultar na perda e na queda dos valores das ações da Petrobras, e maior prejuízo ainda. Então, com isso, a Petrobras ela fica num alvo de discussões políticas, aquilo que não poderia existir. Tá? Agora está se discutindo também o tabelamento do ICMS. Está tirando aí a autonomia dos estados que está previsto na Constituição. Quer dizer, muita coisa está sendo feita e não vão conseguir de forma alguma baixar o preço dos combustíveis. O que nós temos que ter é uma política melhor interna no Brasil. Sim. Doutor Alberto Rolo, seu olhar sobre esse novo momento da Petrobras, com o pedido de demissão do atual presidente, não mais presidente, José Mauro Coelho. O interessante, a gente olhar para trás, olhar para a história, né? O Brasil deveria ter um trunfo na mão, que é a questão do etanol, né? Nos anos 80, quando tudo começou, o programa Proálcool, né? Combustível limpo, combustível mais barato, poderia ser alternativa para esses momentos de crise, de alta, né? do preço do petróleo aí no ambiente internacional. Não temos nada disso. O álcool não é vantagem em momento algum, né? Para os carros que hoje são flexíveis, né? Todo mundo tem a possibilidade de usar álcool. É o que os especialistas comentam, Mauro, que essa política do álcool, se já tivesse sido melhor trabalhada desde 20, 30 anos, a gente teria aí uma situação um pouco melhor. Mas você pergunta se vai mudar alguma coisa com a troca do presidente. Não vai, porque o problema é a política de preços. Nós já reclamamos no passado, Mauro, quando a Petrobras era utilizada como barganha eleitoral, né, e segurava os preços, havia um controle de preços para finalidade eleitoral. Então, a Petrobras arcava com prejuízo para a manutenção de um valor de combustível mais baixo aqui internamente, para quem estivesse no governo conseguir vantagens eleitorais. Agora, é o mesmo raciocínio, só que agora a gente reclama que a política a política implementada de preços liberou, fez a paridade com o dólar e fez a paridade com o preço do barril, né, do mercado externo, e então ninguém mais segura, ninguém mais controla o preço, não pode usar eleitoralmente, mas o governo agora está sendo cobrado justamente porque houve uma explosão de preço. Então, para mim, isso significa que a gente ainda não acertou a receita. A receita anterior era ruim, porque permitia esse controle artificial de preços com finalidade eleitoral, mas a receita atual também não é boa, porque houve uma explosão de preços, também em ano eleitoral,
com o aumento de todos os preços, né, para nós consumidores, então essa receita também não funciona. Ouço falar que o Congresso pensa em criar um fundo, pensa em mexer nos subsídios dos acionistas, né, nos lucros dos acionistas. Pode ser uma saída, porque a Petrobras tem que dar lucro, mas não precisa ser tanto assim, né? Então, talvez esses valores também possam ser utilizados para controle dos preços internos, mas, para mim, mostra que a receita ainda não está certa, ainda não acertamos. Agora, enquanto não mudar a lei, a política tem que ser obedecida. Se a política é do preço internacional, do dólar internacional, infelizmente, a gente vai continuar pagando esse preço. Mauro. Guilherme Brito, esse ponto das receitas, né, levantado pelo doutor Rolo, a anterior não era legal, a atual também não serve. Se você for tentar uma terceira, você vai desagradar alguém também. Limitar o ICMS, você desagrada os governadores, você limitar os ganhos dos acionistas, você desagrada os acionistas, ou seja, é difícil encontrar o caminho correto aí, né? E para o nosso bem, o bem do consumidor que usa gasolina, usa diesel. Tem um desequilíbrio total nessa política, né? Você vê que hoje ela só está desagradando o consumidor final. Todo o restante da cadeia está muito bem satisfeito com isso, né? Nós temos aí os acionistas satisfeitos, o governo também, que ele é majoritário, então ele tem uma arrecadação. O governo também ganha bem, ganha muito. Ganha muito bem, por isso que essa mudança é até utópica, porque você está ganhando o que você nunca ganhou, né? Mas o sentimento que fica é que há muito tempo se vendia que a Petrobras era nossa. Então você fica com o sentimento de uma empresa, entre aspas, nacional, que está prejudicando o povo, né? Então eu acho que precisa ter muito equilíbrio e sanear isso, porque esse sentimento, as pessoas se sentem até traídas pela empresa, né? Então precisa buscar uma solução equilibrada que satisfaça acionistas, governos e principalmente o consumidor final, e mostre realmente a função da Petrobras, porque a gente tem a Petrobras como um marco, mas ela está mandando petróleo para fora e comprando gasolina, quer dizer, ela não refina. Então ela precisa também ter melhor a sua política definida, né? E buscar um equilíbrio, que mostra, na verdade, a Petrobras, nesse momento, está mostrando uma desorganização que o Brasil tem, tributário, enfim, que está trazendo esses prejuízos à baila agora para toda a população, que é o consumidor final, que é o mais prejudicado de todos. Agora, está sendo feito um claro movimento nesse caminho de privatização da Petrobras. Mas se você privatizar a Petrobras e não tiver concorrência também, não adianta ela ser estatal ou ela ser uma empresa privada. Exato. Precisa a gente buscar uma solução equilibrada, né, para tudo, seja com ela, sem ela, porque a gente precisa andar para frente, né? Até me permito falar dessa forma. E a gente está vendo que essa movimentação está trazendo prejuízos enormes para todo mundo, seja para quem, não só para quem abastece no posto de gasolina, mas ele está desencadeando na alimentação, está desencadeando em todos os setores, né? Sim. 12h14, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente segue com mais um tema por aqui. A cidade de Santos sempre teve uma vida cultural muito forte, exportando talentos do teatro, da música, museus e artes plásticas. Por isso, a Secretaria Municipal de Cultura sempre foi muito importante e também muito cobrada por lá. O secretário atual, Rafael Leal, assumiu a pasta em 2018 com uma agenda intensa, eventos diários, inúmeros objetivos, e entre as conquistas da gestão estão a criação do projeto Hora da Cultura e a reforma e revitalização do Teatro de Arena Rosinha Mastrangelo, um dos espaços mais emblemáticos da cidade. Tradição cultural aí é o que não falta, não é, secretário Rafael Leal? Tem bastante cobrança, acho que isso aí, Mauro, acho que a expectativa das pessoas aí é sempre muito grande relacionadas aí à agenda cultural na cidade de Santos, né? Recentemente eu tive conversando com o Sá Leitão, nosso secretário de Estado da Cultura. O Sá falou, Rafael, olha, a quantidade de equipamentos culturais, a quantidade de ações culturais que a cidade de Santos tem, ela só é comparada com capitais do Brasil, ou seja, não existe comparação com outros municípios, não só do estado de São Paulo, do próprio país. A gente tem aí 4 teatros municipais,
temos 5 cinemas municipais, temos 8 bibliotecas, temos, enfim, gibitecas, além de todas as ações culturais que a gente tem, e os personagens, né, da área da cultura que você mesmo mencionou. É uma responsabilidade grande, e a gente tem feito um trabalho aqui, Mauro, Paulo, Guilherme, Alberto, entendendo cultura como o grande pilar para a reconstrução do nosso país. A cultura, durante a pandemia, ela se mostrou muito importante. Acho que nenhum de nós, todos nós, no momento que a gente ficou confinado em casa, a cultura foi importante, ou lendo um livro, assistindo um filme, escutando uma música, você criando alguma coisa, enfim. Foi um momento que a cultura estava prejudicada, porque foi a atividade mais prejudicada durante o momento pandêmico, mas ela foi que mais ajudou. E na pós-pandemia, ela está sendo importante para a reabertura das cidades, né? Com os shows, com os eventos, com as exposições, isso está acontecendo aqui também. E a gente entende aqui em Santos cultura dessa forma, então a gente criou uma série de projetos de investimento à cultura. E o maior deles aqui é o investimento no audiovisual, Mauro. Santos vai ser capital, agora em julho, da economia criativa no mundo. A Unesco vai realizar. A Unesco ela tem a rede de cidades criativas no mundo inteiro. Santos é cidade criativa pelo audiovisual, e pela primeira vez, e todo ano eles fazem um evento em alguma cidade no mundo. E pela primeira vez o Brasil e pela primeira vez a América Latina vai ser sede desse evento, e vai ser aqui em Santos, agora em julho, onde a gente vai ter a oportunidade de ter todos os países, aí mais de 160 países já garantiram a presença aqui, onde a gente vai debater a economia criativa e a cultura do nosso país, né? Então vai ser legal de colocar a cultura na agenda, e vários outros editais também, como a Hora da Cultura que você falou, que a gente fomenta a cultura. A Hora da Cultura é um projeto que a gente leva arte e cultura para a rede de ensino, a rede municipal de ensino. Então, em algum momento da aula, a gente para e tem alguma atividade cultural, sendo ela teatro, audiovisual, circo, música sinfônica, cinema, enfim, uma série de atividades. Você citou o Rosinha Mastrangelo também, que é um teatro arena que estava há 10, 11 anos parado. E temos vários eventos aqui. A gente tem o Festival Geek, que é o maior festival de cultura pop do Brasil, gratuito. A gente tem aqui na cidade de Santos. Uma infinidade de atividades, entendendo cultura que está, de fato, do lado certo da vida. Secretário Rafael Leal, a população de Santos tem muito claro isso, né? O quanto o município tem de equipamentos culturais, enfim, até porque as pessoas moram em Santos, vivem a cidade, respiram a cidade, elas têm isso muito claramente, né? O quanto a cultura em Santos é tradição e se investe bastante nela. O turista tem essa impressão, tem esse conhecimento. A divulgação é bem feita para o turista. O turista fala, eu vou para Santos porque eu vou para a praia, eu vou para Santos porque tem bons restaurantes. Como é que o turista enxerga a cultura de Santos? Olha, acho que ele vê com bons olhos, né? Claro que sempre é bom mais divulgação. Acho que uma maior divulgação sempre nos ajuda muito. A gente teve o privilégio de ser homenageado pela Grande Rio, a Escola de Samba Grande Rio, que foi campeã do Carnaval esse ano, no Rio de Janeiro. Ela fez uma homenagem à cidade de Santos. Isso fez a gente estar no cenário mundial, nacional, porque o Carnaval do Rio é mundial. O nosso Réveillon é o segundo do país. O Réveillon que a gente coloca no nosso Réveillon na praia, do nosso Réveillon, do Gonzaga, na verdade, nossa orquestra sinfônica, nossos corpos estáveis. E a gente tem, naquele momento, 1 milhão de pessoas na praia. E a segunda maior queima que a gente tem no país, só perde para o Rio de Janeiro. Inclusive, a empresa que faz a pirotecnia no Rio de Janeiro é a mesma empresa que faz em Santos também, só que ela faz em Santos primeiro e depois que ela foi para o Rio, inclusive. Enfim, a gente tem algumas atividades de turismo cultural muito grandes que faz que o nome da cidade de Santos seja exaltado por todos. E a gente abriu, no final do ano passado, o nosso centro de convenções, que passa a ser público agora. Antes tinha o centro de convenções privado. E esse centro de convenções públicos ele é gerido pela GL. A GL é a mesma que faz o Expo Imigrantes, né? Que temos aí em São Paulo, e tantos outros no mundo, e ela está na mesma rede dela de eventos. Então, a gente está sendo olhado de forma diferenciada, aí, estratégica, pelo cenário de turismo cultural também, de eventos.
Os trabalhos da cultura aí passam também por quais outras secretarias? Em Santos, esse trabalho acaba sendo mais forte, essa parceria com outras secretarias, do que acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, porque cultura você amarra aí com turismo, você amarra com outras, esse entrelaçamento das pastas, né? Boa pergunta, Mauro. Acho que a cultura tem que ser olhada de forma transversal mesmo. Aqui a gente acaba dialogando, isso depende muito também, Mauro, dos secretários das pastas, né? Aqui a gente tem uma interlocução muito boa com a Secretaria de Educação, que é fundamental, tem que caminhar de mãos dadas sempre, e o Hora da Cultura é a prova disso, com o meio ambiente, através das campanhas educacionais que são feitas. Recentemente teve o Dia do Meio Ambiente, enfim, uma série de eventos que tem que acontecer de forma conjunta. Com turismo é importantíssimo para a gente poder exaltar a cidade, colocar a cidade no cenário, na rota. O Carnaval com a Grande Rio foi uma amostra disso aí. Enfim, a gente tem que estar alinhado com todas as secretarias, inclusive com a Secretaria de Finanças, né? A da Fazenda, que aqui. Lá que tudo começa. Mas é isso. Mas o fundamental é a gente ter uma prefeitura, um prefeito que coloca a cultura na agenda positiva do governo. Isso é fundamental. Aproveitando, Mauro, e aqui não é juízo de valor, acho que não estou aqui fazendo... É uma crítica pontual ao governo. Ao governo federal, ao ter tirado o Ministério da Cultura, você acaba prejudicando muito a agenda cultural no país. Se você pegar a agenda do país na área da cultura, especificamente, na área da cultura, ela não progrediu, ela não caminhou, porque ela não estava no dia a dia do governo, não estava na agenda positiva do governo. Por isso que é fundamental, independentemente de partido, não estou falando de partido, não estou falando de nomes, o governo em si, os prefeitos, os governadores, entenderem cultura de forma estratégica. Cultura não é vilã, cultura é vítima do processo. Então, sim, entendendo cultura de forma estratégica, as pessoas só têm a ganhar. Muito bem, 12h22, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente segue com mais um tema por aqui. Após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo anular a mudança de domicílio eleitoral de Sérgio Moro, do Paraná, aqui para São Paulo, a Procuradoria Regional Eleitoral avalia algumas ações movidas sobre a mudança do ex-ministro Tarcísio de Freitas para o Estado. Tarcísio é carioca, morava em Brasília e antes de decidir disputar o Palácio dos Bandeirantes, vou repetir aqui, Tarcísio é carioca e morava em Brasília antes de decidir disputar o Palácio dos Bandeirantes. Ele admitiu não viver atualmente no imóvel apresentado como seu domicílio, que fica em São José dos Campos, mas afirmou que seus vínculos com o Estado já foram comprovados à Justiça Eleitoral. Doutor Alberto Rolo, o que a legislação eleitoral exige para a transferência do título de eleitor para a disputa de um cargo eletivo, para a gente entender aqui Sérgio Moro e Tarcísio Freitas como um peso e uma medida, né? Não dois pesos e duas medidas. Exatamente, Mauro, é importante isso que você está falando. São duas situações jurídicas completamente diferentes. Primeiro, o que exige a lei? A lei exige algum tipo de vínculo com o município para depois eu poder pedir a transferência. Mas não necessariamente esse vínculo é você morar na cidade, é você ter algum interesse no município. E aí tem vários exemplos. Você pode dar aula no município vizinho, você pode ter um negócio profissional no município vizinho, tudo isso é interesse. E isso a lei admite como fundamento para você fazer a transferência do seu domicílio eleitoral. Não é necessariamente você se mudar para esse município, você residir nesse município. E esse vínculo tem que ser comprovado com um prazo mínimo de 3 meses de antecedência do pedido. Então, no caso do Sérgio Moro, ele juntou lá diversos documentos, eu assisti o julgamento ao vivo, fiz questão de assistir o julgamento do TRE, e o TRE concluiu que, embora ele tivesse juntado lá vários documentos, estes documentos não foram suficientes para a comprovação do vínculo forte, a 3 meses de antecedência, há 90 dias. Ele juntou lá o contrato de locação do flat, juntou título de cidadão em municípios de São Paulo, juntou medalhas que ele recebeu. Tudo isso é um pouquinho fraco, foi assim que o TRE entendeu.
e aquele contrato lá de locação também foi entendido insuficiente. Eu me lembro do relator ter falado, inclusive, que juntou nota fiscal de consumo do hotel lá, do flat, consumo de refeição. Jantou uma vez, jantou 3 vezes, isso não significa necessariamente vínculo. E aí o TRE decidiu que ele, então, não tem vínculo suficiente para pedir a transferência, anulou a transferência. No caso do Tarcísio, ele também juntou lá um comprovante, né, um contrato de locação, e ele diz que não mora mais lá, porque me parece que esse imóvel, e assim diz a imprensa, grande imprensa, né? É do cunhado. É do cunhado, né? Isso, então, e que esse imóvel ainda está em reforma para ele poder morar. Mas, além disso, ele também juntou outros vínculos e me parece, eu não conheço a família, mas me parece que ele tem vínculos familiares lá. Você mencionou o cunhado, mas tem outros parentes que moram no município. Isso é suficiente. Mas o mais importante disso, Mauro, eu podia falar de alguns casos que a gente trabalhou aqui no escritório, me parece que um dos últimos foi do prefeito de Ribeirão Pires, se eu não me engano, que morava em Moema, era meu vizinho, e o jornal foi atrás dele, viu ele saindo e entrando na casa dele todos os dias, e dizia, ele mora em Moema, como é que ele quer ser candidato a prefeito em Ribeirão Pires? E a Justiça Eleitoral entendeu que ele tinha lá um endereço, tinha lá um vínculo familiar, os pais dele moravam no município, e isso foi o suficiente. Mas o que é importante aqui, Mauro, e é importante para os nossos internautas, né, entenderem, é que, para que aconteça a impugnação do domicílio, tem prazo para fazer a impugnação. No caso do Moro, ela é uma empresária, se eu não me engano, ela fez a impugnação no prazo, o prazo é de 10 dias. A partir do pedido, há um prazo de 10 dias para fazer essa impugnação. E no caso do Moro foi feita. Agora, no caso da esposa do Moro, a gente não está falando dela aqui agora, eu estou trazendo, mas no caso da esposa do Moro não foi feita a impugnação, e no caso do ex-ministro, então o candidato Tarcísio, também não foi feita a impugnação. Então não adianta agora querer pegar o acórdão do TRE e dizer, olha, vamos aplicar este acórdão também para o Tarcísio, também para a esposa do Sérgio Moro. Não, porque as impugnações tinham prazo para serem feitas 10 dias, e isto não foi feito. E se não foi feito, acabou o prazo, portanto, e a Justiça Eleitoral validou as transferências dos dois, da esposa do Moro e do Tarcísio, e então não tem mais o que reclamar, tem que agir no direito, é assim. Eu sei que os meus colegas de bancada também são advogados. No direito é assim, se você deixa passar o prazo, pede o prazo, depois não pode mais reclamar, né? Então, o caso do Tarcísio é muito diferente do caso do Sérgio Moro, sob o ponto de vista jurídico. Mas, de qualquer maneira, no caso do ex-ministro Tarcísio de Freitas, existem 2 procedimentos, um no Ministério Público de São Paulo e outro foi protocolado na Corregedoria do TRE, se não me engano, na Corregedoria do TRE, pelo presidente do PSOL, né? E esses 2 procedimentos, eles têm que andar paralelamente, conjuntamente, ou pode ser cada um no seu tempo? Pelo que eu entendi, Mauro, o caso do PSOL é só querer aparecer na imprensa, né? Porque já passou o prazo. Você pode ter 15 impugnações, não importa. Um monte de gente pode ir lá e dizer que o Tarcísio não mora ou nunca morou em São José dos Campos, portanto, não pode ser candidato. Isso é só para aparecer, Sim. Porque o certo era ter a impugnação. Passou o prazo. Foi do Sérgio Moro. No caso do Ministério Público, a apuração é de eventual fraude. E o TRE, o relator, fez questão de dizer no voto dele o seguinte: o meu voto indefere a transferência de domicílio, mas eu não estou dizendo que houve fraude ou não. Isso tem que ser apurado em outro procedimento, que é esse que você mencionou do Ministério Público. O Ministério Público vai apurar se houve fraude ou não, ao ele dizer que locou o apartamento do cunhado, se é verdade, se a data é correta, se ele realmente vai morar lá, porque agora parece que está em obras, a imprensa foi lá e perguntou para o porteiro, está em obras, então ele não pode morar no apartamento que está em obras. Então, e se houve fraude? Fraude, o Ministério Público vai apurar, vai oferecer denúncia, e aí, como a gente está falando de transferência de domicílio, começa na primeira instância, começa lá na zona eleitoral de São José dos Campos, e aí vai para o TRE em segunda instância, aí quem não gostar da decisão vai para o TSE em Brasília. Até lá, se duvidar, a gente já chegou na próxima eleição de 2026. Agora, ele pode ser condenado? Até pode, mas precisa ter o devido processo legal. E, enquanto isso, está valendo a transferência. As comprovações apresentadas pelo ex-ministro Moro eram frágeis, as que foram apresentadas pelo ex-ministro Tarcísio parecem mais robustas. De qualquer maneira, doutor Rolo,
Não deveria haver uma legislação diferente, com exigências diferentes? Afinal de contas, você trazer essa comprovação com 3 meses antes do pleito, você pegar o estado de São Paulo, não é falar do estado de São Paulo em detrimento dos demais estados do país. Um estado com tantos problemas, uma extensão territorial tão grande, 45 milhões de pessoas. Os políticos têm que estar antenados com o que está acontecendo aqui. Não é assim, chegar 3 meses antes das eleições, eu vou para lá para disputar. Não deveria ter uma mudança, doutor? Veja, o Código Eleitoral é de 65, esse artigo específico que fala do domicílio eleitoral é de 81, se eu não me engano, mas já é antigo, né? E tem lá no Congresso Nacional um novo projeto com 900 artigos para um novo Código Eleitoral. E isso está sendo tratado lá também nesse novo Código Eleitoral. Mas até lá, a regra é essa, 3 meses antes. E aí, Mauro, a gente vai falar de dezenas de candidatos que vêm para cá. Se eu falar o nome de 1 ou 2, eu vou esquecer os outros 10 ou 15. Mas, sei lá, vamos começar pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que tinha o vínculo dele com o Rio de Janeiro e veio para cá e já se elegeu agora 2 vezes deputado federal, está indo para o 3º mandato. É um exemplo que eu estou... Ninguém nunca reclamou que o domicílio eleitoral dele era no Rio de Janeiro e ele se transferiu para cá. Tem a Heloísa Helena, que a gente pode mencionar também. A Heloísa Helena, se eu não me engano, mudou em janeiro do domicílio eleitoral. Está perfeito. Se a lei fala 3 meses, todo mundo que mudou dentro dos 3 meses está agindo corretamente. O que tem para hoje é isso, a lei é essa. Sim. E o vínculo é esse. No caso do Tarcísio, tem parentes que moram lá em São José dos Campos, e isso a lei eleitoral, a jurisprudência é tranquila, aceita esse grau de parentesco, pessoas que moram no município, como suficiente. Ele diz que estudou lá na escola, não sei da onde, escola de cadete, isso tudo é fraco, pode até ser verdade. O que interessa é quais são os domicílios físicos, quais são os componentes físicos que ele tem lá, né? Quais são os elementos que juntam ele ou levam ele lá para São José dos Campos, e ele tem parentes que moram lá e ele sempre frequentou lá. Agora tem um apartamento alugado desde o ano passado e a Justiça Eleitoral entendeu já está decidido, já está transitado em julgado, entendeu que isso é suficiente. Faltando 28 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, uma paradinha breve, mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com a sequência aqui dos nossos temas para análise e debate. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo isso para você acompanhar a nossa jornada de hoje. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no final do mês de maio uma lei que modifica as regras sobre alienação parental, situação que ocorre quando o pai ou a mãe age para colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. A nova norma mantém muitas das regras anteriores, mas retira a suspensão da autoridade parental da lista de medidas possíveis a serem usadas pelo juiz. A lei também prevê que a concessão de liminar deve ser precedida de entrevista da criança ou adolescente perante equipe multidisciplinar. Doutor Paulo Akiyama, essas modificações na lei, né, nas regras sobre alienação parental que chegaram agora no final de maio, isso veio para melhorar? Melhorou ou piorou a situação? Bom, primeiramente, vamos esclarecer o que é alienação parental. Sim. Tá? Exatamente não é atos que praticados somente pelo genitor protetor ou guardião. Tá? São atos que podem, inclusive, serem cruzados. O genitor guardião e o genitor não guardião praticarem ao mesmo tempo atos de alienação parental, um colocando o filho contra o outro. Tá?
Também pode ser praticado pelos avós, pode ser praticado por tios, pode ser praticado por amigos que convivem na residência, e assim por diante. Todos aqueles que venham tentar macular a imagem do outro genitor, de tal forma a poder afastar essa criança da convivência com outro genitor. O que havia, um tempo atrás, era um movimento muito forte para que fosse revogada a lei da alienação parental. Então, haviam aqueles que desejavam a revogação e aqueles que não desejavam a revogação. E, por fim, veio essa alternativa, que foi a alteração da lei. E eu entendo, particularmente, que foi bem-vinda, muito bem-vinda. Então, essas alterações, o que é que traz de especial a todos? Primeiro, que pede uma celeridade maior nas avaliações psicológicas ou biopsicossociais da criança que sofre com alienação parental. Segundo, traz o depoimento especial, como citado por vocês aí, e trazendo uma lei de 2017, a qual foi publicada a fim de que protegesse a criança ou o adolescente no caso de violência doméstica ou abuso sexual. E espero que o Estado aparelhe os tribunais para que possam ter profissionais capacitados para poder fazer essa oitiva especial, coisa que hoje não está aparelhada. Mas também a lei trouxe a possibilidade do juiz nomear perito que não seja do serventuário para que pratique essas avaliações ou até esse tipo de depoimento especial. Então, essas alterações eu entendo que vieram bastante, como é que eu digo para você, proveitosas para a prática da alienação, né? O que significa esse ponto que eu destaquei aqui na nossa nota, que a nova norma mantém muitas das regras anteriores, mas retira a suspensão da autoridade parental da lista de medidas possíveis a serem usadas pelo juiz? Significa essa suspensão da autoridade parental? A suspensão da autoridade parental era a suspensão temporária da autoridade parental que previa o inciso 7 do artigo 6º, se eu não me engano. O que dizia? Qual era a intenção do legislador, à época, de colocar esse inciso? Para que o genitor alienador ele sentisse uma punidade, que ele teria uma punição bastante elevada. O que ocorreria? Ele perderia o antigo pátrio poder provisoriamente sobre a criança ou adolescente, inclusive com a inversão de guarda. Por exemplo, se fosse uma guarda unilateral com a mãe praticava esses atos e chegou ao ponto de que o laudo biopsicossocial trouxe informações extremamente prejudiciais à criança, o juiz poderia inverter essa guarda e suspender temporariamente o poder familiar daquela mãe. Isso foi retirado, mas, em contrapartida, trouxe outros benefícios, que seria a celeridade. A lei está dizendo o seguinte, que aqueles casos que estão há mais de 6 meses aguardando um laudo psicológico para que o juiz possa ter conhecimento, e terão 3 meses a partir da publicação da lei para serem providenciados. Então, tira-se de um lado uma punição mais severa, mas coloca-se do outro lado uma celeridade. Então, eu vejo a importância disso e retirou, mas, sinceramente, na prática, esse inciso do artigo não era praticado pelos juízes. Essa alteração foi feita, mas existem grupos, como o senhor destacou também no início aí da sua fala, que defendem e seguem defendendo, defendiam e seguem defendendo a revogação da lei da alienação parental. O que é que tem por trás desses movimentos, desses grupos que são contrários a essa lei? Foi uma boa pergunta.
Eu acompanho, está me ouvindo? Sim. Eu acompanho vários grupos, sim. Tá, de pais que se sentem alienados. Então, em todos esses grupos há muita discussão a respeito desse movimento que buscava a revogação da lei da alienação parental. Quem encabeçava ou encabeça esses movimentos, tá, sabemos que são alienadores, tá? São genitores alienadores e que dizem que a lei da alienação parental é para proteger os pedófilos, que, na verdade, isso não ocorre. O que está ocorrendo muito é falsa denúncia de abuso de criança. Isso ocorre demais. A mãe faz uma falsa denúncia de que o pai abusou da criança, isso vai para um processo, começa na delegacia de polícia, transforma em inquérito, de inquérito vai para o Ministério Público, assim, o Ministério Público acaba denunciando ou não, só que isso leva de uma forma que é dada uma medida protetiva para que esse pai não conviva com essa criança. Tá? Isso também, a alteração da lei da alienação parental, ela trouxe um benefício, que se fosse feito as visitas assistidas. Essas visitas assistidas, desde que o psicólogo comprove ao juízo que não há qualquer mal à criança, tá? Essas visitas assistidas podem ocorrer. Então, por que acontece? Durante a disputa de um processo de alienação parental, o afastamento da criança do outro genitor, tá? Quando vem a decisão de que houve alienação, então tem que haver uma convivência maior, o juiz determina um prazo de convivência maior, essa criança vai ter que reaprender a conviver com o outro genitor. Então, ela vai ter que fazer um tratamento psicológico para reaprender a viver com o outro genitor. Isso é um fato que acontece diariamente no nosso sistema. E a nossa lei, a partir dessa mudança, está mais de acordo com o que o mundo afora faz nessa área, né, de proteção das crianças em relação à alienação dos seus genitores? Estamos mais afinados com o melhor do mundo nisso? Olha, eu digo para você o seguinte, eu acompanho muito em Portugal o andamento de movimentos de alienação parental em Portugal. Tá? A lei lá ela é um pouco problemática e eles estão lutando para que ela se adapte. Eu vejo com os meus olhos que a nossa lei, em termos de outros países, ela está bem adiantada. Tá? São 12 anos de lei. Primeiro que, em 2014, tivemos uma alteração da lei da guarda compartilhada, que, aliás, nós perdemos o deputado na quinta-feira, o deputado Arnaldo Faria de Sá faleceu, que foi o criador dessa lei, foi quem levou essa lei adiante para ser aprovada. Com isso, com essa lei, essa mudança na guarda compartilhada, o objetivo dela foi reduzir a alienação parental. Tá? A lei da alienação parental, como ela estava, ela precisava realmente de algumas adaptações. Não vou dizer para você que todas que foram todas modificadas, tá? Elas são favoráveis a um ou a outro, mas ela nos traz mais subsídio para a discussão disso. Porque todos têm que entender o seguinte, o direito de convivência é da criança. A criança é quem tem direito. O pai e a mãe, eles têm dever de conviver com essa criança. Tá? Esses pais se separaram, tá? Não são mais casados, mas não deixaram de ser pais. E essa criança tem esse direito de que tanto o pai quanto a mãe convivam com ele e tragam a ele todo o amor e o carinho. 16 minutos para 1h, faltando agora, a gente vai aqui para mais um tema no programa Gente que Fala. E olha, pessoal, se a situação financeira está difícil, uma saída para o problema pode ser unir os parentes em torno de um empreendimento próprio. As empresas familiares estão se multiplicando no Brasil. São pequenos negócios administrados por pessoas de uma mesma família. Agora, nesses casos, como separar as questões profissionais das questões pessoais? Guilherme Brito responde. Bom, isso aí, ultimamente, o que nós temos mais é pessoas com problemas financeiros, perdendo seu emprego, inclusive perdendo suas empresas,
e eles ficam dentro de casa e cada um tem a sua especialidade, tem a sua experiência e se unem para trabalhar, né? Se unem para garantir não só o sustento da sua família ali na sua casa, mas até das outras que estão juntos, né? E você tocou num ponto importante. A empresa familiar, ela une laços sanguíneos e dinheiro, né? Ela vai tratar desses dois pontos, né? E o que é prioridade é ter uma boa comunicação. Cada um precisa saber a sua função, ter delimitado o que vai fazer, o que não vai fazer, porque senão começa aí ter um ninho de brigas ao invés de soluções, né? Agora, a empresa familiar, ela é o berço do empreendedorismo, né? E inúmeras empresas que nós temos hoje como grandes marcas, têm a sua origem na empresa familiar. Então, é sempre necessário uma profissionalização, né? Mesmo que de uma forma muito espontânea, muito simples, é importante saber quem vai fazer uma coisa, quem vai fazer outra, compartilhar as informações, porque na empresa familiar se mistura muitas figuras do pai com o filho, do tio com o sobrinho, então é muito importante não ter essa mistura, né? Saber delimitar o profissionalismo, né? Então, se eu te perguntar o que é mais importante para empreender em família, você já respondeu. O primeiro ponto é a comunicação, exatamente saber o papel de cada um dentro da organização. Lógico, nós vamos falar aqui da ideia, vamos falar aqui de estratégia, enfim, de tudo isso, para um êxito. Mas para a empresa familiar funcionar bem, é importante a comunicação, porque quem nunca falou assim, meu filho sabe o que eu quero, né? Mas não falou para ele o que quer, né? Ele subentende o que ele já vai fazer essa leitura. Então, na empresa familiar, isso vai acontecer. Então, e não pode acontecer na empresa isso. O que temos que ter de forma clara, quando você falou em laço familiar e laço de dinheiro, vamos falar assim, laço familiar, laço sanguíneo, né? Laço sanguíneo e laço empresarial. Na família, você tem o pai e o filho, e na empresa você tem o contrário, você tem o filho e o pai. O filho está acima do pai, né? Ele é o chefe, ele é o líder, ele é quem manda, mas ele é o protagonista das ações, das decisões. Sim. Costuma ter muito conflito nesses casos em que o pai está abaixo do filho hierarquicamente? Olha, isso aí é comum hoje em dia, então, com a juventude despontando, né? Muitos jovens aí, eles ocupam a liderança. E realmente, acaba quando o pai não tem um amadurecimento de uma inteligência emocional, de um amadurecimento, ele muitas vezes se sente preterido, ele se sente diminuído, né? Porque ele é o pai, e, enfim, ele está subordinado ao filho numa relação de emprego, mas ele dentro da hierarquia familiar, ele é o superior, né? Então, acaba acontecendo esse conflito, mas é que eu volto a dizer, a empresa precisa ser um lugar de pessoas maduras, onde se sabe que ali se está para um objetivo comum, que é ganhar dinheiro, que é ganhar o sustento. Então, muitas vezes, tem de se abrir mão dessas vaidades, né? Isso chama-se vaidade, né? E onde entra a vaidade, não prospera. A gente pode estabelecer diferenças entre o empreendedor familiar e o não familiar, ou no âmbito empresarial, isso tanto faz? Olha, isso tanto no âmbito empresarial. Você tem, porque no fundo, quando você tem dois amigos, às vezes você confunde muito mais as figuras que quando você tem a família junto, né? Então, o importante, seja familiar, seja profissional, o que seria uma empresa profissional? Seriam duas pessoas que não teriam uma relação tão próxima, assim, não teriam sangue, não teriam nome, mas eles têm de ser profissionais, eles precisam se comunicar bem, precisam ter as mesmas atribuições de uma empresa familiar. Então, o importante é que tanto um quanto o outro sejam, ou familiar ou não familiar, seja uma empresa profissional. A tendência das empresas familiares pequenas se consolidarem, se tornarem grandes conglomerados, isso
ainda existe? Isso é mais coisa do passado? No nosso meio aqui, no meio da comunicação, né? Das empresas de comunicação. Grandes empresas, enormes empresas, que tiveram origem familiar e são familiares até hoje. Sim, isso é uma tendência, isso aí no ramo de alimentação. Quantas empresas aí nós não temos que são de origem familiar e hoje estão aí, continuam aí com 30, 40, passando já na terceira geração, né? Continuam crescendo, se movimentando. Isso é uma realidade. A empresa familiar é o berço do empreendedorismo, né? É em casa que se começa, junto com os familiares, os imigrantes, quando chegavam aqui, eles se uniam entre eles, entre as famílias, para fazer empreendimentos, né? Então, isso é o berço, isso é uma realidade. Legal, Guilherme. Olha, temos perguntas aqui da nossa audiência, mas antes eu vou falar com o secretário Rafael Leal. Rafael, só para a gente falar rapidinho, antes das perguntas, teve um evento aí no final de semana, no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo. A Orquestra Sinfônica de Santos uniu a música clássica ao rock para celebrar os 40 anos da explosão do rock aqui no Brasil, e tudo isso contou com ícones do nosso rock aqui, o Felipe Seabra, da Plebe Rude, Rich, Supla e Fernando Abreu. Como é que foi isso? Olha, quero aproveitar para agradecer ao nosso secretário Sérgio Saleitão, o governador Rodrigo Garcia. Eles assistiram esse concerto, na verdade, o secretário Saleitão assistiu esse concerto já. Nós fizemos ano passado, no momento mais grave da pandemia, a gente fez um concerto online em homenagem aos profissionais da saúde e foi em homenagem ao rock nacional. E naquele momento o secretário falou, Rafa, assim que tudo melhorar, eu queria que vocês subissem a serra aí e tocassem esse concerto no Sérgio Cardoso. E isso que a gente fez foi fazer, ou seja, então a gente foi cumprir o convite, uma convocação do secretário, agradecer muito a oportunidade de se apresentar ao público paulistano, né? Recentemente a gente foi na Sala São Paulo também com a nossa orquestra, a gente vai para Campos do Jordão no Festival de Inverno, mas o Sérgio Cardoso foi especial. Foi uma noite mágica, onde a gente pôde reunir gerações do rock, homenagear os 80 anos, o rock dos anos 80, na verdade, né? Os 40 anos do Rock Brasil. Todos os artistas que estavam no palco, em nenhum momento eles subiram no palco juntos durante sua trajetória, sua carreira, e com um repertório diferente. Então, eles saíram da zona de conforto, eles acreditaram no nosso projeto e transformaram num produto muito incrível, enfim, onde todos os espectadores aí do Sérgio Cardoso puderam ficar de pé cantando as músicas. Foi um concerto histórico na sala do Sérgio Cardoso, sem dúvida alguma. Eu perdi essa, secretário Rafael Leal. Mas a gente o conteúdo, Mauro, a gente vai fazer através do projeto Cultura em Casa do Governo do Estado. Logo ele vai estar sendo disponível para o online também e no nosso canal também no YouTube. Muito bom. Perguntas à nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, que tem perguntas para todo mundo aqui. O Rafael está com a palavra, então eu começo com você, secretário. Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, ele pergunta se tem alguma via pública ou centro de cultura por aí em Santos com o nome da saudosa cantora santista Leni Everson. Não temos, da Leni não temos. Olha que bacana. É uma boa oportunidade. A Leni é fantástica. É bom essa pergunta dele. Enfim, depois até o contato do Mauro, se você puder depois passar o contato dessa pessoa para a gente, não sei se ela é familiar, alguma coisa, porque a gente não localizou os familiares dela aqui. E seria muito legal a gente poder estar homenageando ela. Legal. Seu Jaime, então vamos lá. Se tiver aí a sua autorização, a gente passa o seu contato para o secretário Rafael aí para tocar esse assunto lá em Santos. Quem sabe, uma via pública ou centro de cultura com o nome da cantora santista Leni Everson, tá bom? Marcela Cabrini está no Facebook, secretário Rafael. Quantos dos postos de salva-vidas da Orla são utilizados por projetos da Secretaria de Cultura? São 3, na verdade. É fantástico essa volta para a audiência do programa conhecer, né? Na Orla da Praia de Santos, a gente tem os postos de salva-vidas, que funcionam como postos de salva-vidas, só que a parte interna deles a gente transforma em outro equipamento. E 3 deles são equipamentos culturais. Dos 6 que nós temos, 3 são equipamentos culturais. Um é uma gibiteca, que é uma gibiteca das melhores que tem no país. É uma gibiteca tirada de Curitiba, de São Paulo, acho que é a 3ª do país.
em número de exemplares, em realidade de exemplares. Nós temos um cinema, também um cinema para 50 pessoas, que é um cinema fantástico, onde qual outro lugar do país você pode assistir a um filme, sair, ver o pôr do sol de frente para a praia, é fantástico. E a gente tem outro que é uma biblioteca. Então, são 3 equipamentos que são equipamentos culturais. Pergunta agora aqui para o Dr. Paulo Akiyama, da Júlia Evaristo. Júlia Evaristo está com a gente no Instagram. Dr. Paulo, o que ocorre se as críticas que um dos pais faz sobre o outro para o filho forem fatos comprovados? Você deve procurar um advogado e entrar com uma ação de alienação parental, porque isso não pode continuar. Isso afeta demais o desenvolvimento dessa criança. Sim. Guilherme, o cooperativismo, a pergunta do Eduardo Cordeiro no Facebook, o cooperativismo também pode ser classificado como uma forma de gestão empresarial? Sim, com certeza. O cooperativismo tem tudo a ver com empreendedorismo, a união das pessoas no objetivo, unindo as suas atividades de uma forma conectada para atingir o objetivo, com certeza. Doutor Alberto Rolo, a pergunta da Flávia Antunes, ela está no YouTube, ela quer saber se as eleições em países vizinhos, como a de ontem na Colômbia, afetam de alguma forma o pleito no Brasil. Para quem não está acompanhando aí a política internacional, ontem, né, Gustavo Petro foi eleito primeiro presidente de esquerda lá na Colômbia. Tem algum tipo de repercussão política, né? Eu já vi hoje os noticiários dizendo que a América Latina ou a América do Sul está dando uma guinada para lá ou para cá, para a esquerda ou para a direita. Então, a repercussão é meramente política. Do ponto de vista jurídico da eleição, do processo eleitoral, isso não afeta em nada. Pessoal, vamos para as despedidas, faltando 3 minutos para 13h. O doutor Rolo está com a palavra. Sua mensagem final, doutor Alberto Rolo. Mauro, eu agradeço mais uma vez o convite para participar do programa Gente que Fala. Deixo um abraço para o Pedro, para a Zenilda, e estamos sempre à disposição. Guilherme Brito, sua despedida. Obrigado mais uma vez pelo convite, para a Zenilda, para o Pedro, você, Mauro, e todos que nos estão acompanhando aqui, e a todos que participaram aqui. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme Brito. Obrigado, doutor Alberto Rolo. Doutor Paulo Akiyama, sua despedida. Mauro, agradeço o convite, espero ter colaborado aí com nossos telespectadores, e quero dizer ao secretário Rafael, que tenho muito orgulho de ser santista. Santista porque nasceu em Santos ou santista porque torce para o Santos? Os dois. Os dois. Secretário Rafael Leal, sua despedida. Olha, agradecer a Mauro o convite, a toda a audiência do programa Gente que Fala, cumprimentar o Paulo, o Guilherme, o Alberto, Paulo 2 vezes por ser santista também, e a Zenilda também, por todo o carinho. Muito obrigado a todos, aí estarei sempre à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, por essa participação aqui nessa nossa edição. Rafael Leal, secretário municipal de Cultura de Santos, doutor Paulo Akiyama, advogado, economista, atuante em alienação parental, doutor Alberto Rolo, advogado e especialista em direito eleitoral, e o Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio fundador da Think Results. Isaac Barros, na nossa mesa de som hoje. Valeu, o Isaac, pelas operações por aí. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação, o nosso musical Trianon até às 18h. Depois tem o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista. E agora a Débora Mendonça vem com as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. E ela vai te ajudar a sair dos congestionamentos nesse horário do rush. Vai lá com você, Débora. Um abraço para todo mundo. Faltando 1 minuto para 1. Tchau, até amanhã.